Abre aspas. O princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. É a ânsia de crescer e realizar-se, o impulso para progredir, o instinto de conservação que prevê a proteção, a defesa. Tais princípios são os fatores de motivação para a coragem, a ousadia, o encanto com os desafios. Graças a eles surgem os líderes, o idealismo e as grandes realizações inspiradas em visões ampliadas do futuro. O excesso de tudo isso, no entanto, criou a paixão. A paixão gerou o vício. O vício patrocinou o desequilíbrio. O egoísmo é o sentimento básico. A arrogância é a atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascidas no coração ocupado exclusivamente com seu ego. Uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, o melhor, manifestada através de um cortejo de pensamentos, emoções e sensações e condutas que determinam o raio espiritual no qual a criatura transita. Fecha aspas. Esse trecho foi tirado do livro que já tem uma sequência de podcasts aqui, que é o Escutando os Sentimentos, da irmã Sidufo. E nós começamos um estudo sobre sobre arrogância. Na realidade é um estudo ousado, né? Porque de cara comigo eu fui percebendo que não dá para fugir de algumas coisas. Até dá, mas a consequência é bem desastrosa. Isso foi no meu caso. Não sei se no seu você consegue fugir das coisas que estão dentro de você. Eu, no meu caso, não consigo, não. O meu resultado da fuga, da negligência comigo mesmo, é um resultado bastante desastroso, bastante difícil de manejar, bastante difícil de lidar. Me causa dores e sofrimento que eu não consigo nem dimensionar o tamanho. No último episódio, nós começamos a falar sobre arrogância. E aí nós descobrimos, através do livro da Hermance, e eu compartilhei isso com vocês, que a arrogância tem como base para ela, o egoísmo. E esse egoísmo, como diz a Hermance aqui no livro, no trecho que eu acabei de ler, ele foi colocado nas criaturas como um impulso bom. Então, quando você tem uma dose de egoísmo, o objetivo disso é criar a ânsia por crescer, por realizar-se, é o impulso para o progresso, é a ousadia, é a coragem, é o encanto pelos desafios, né? É isso. Só que o excesso disso acaba culminando em paixão, em vício e em desequilíbrio. E este desequilíbrio é o que traz o sofrimento para as pessoas. E eu falei no último podcast, inclusive, que eu ia trazer uma listinha de coisas que tem aqui no livro, porque essas coisas, elas me ajudaram a entender quando eu era arrogante. Porque uma coisa é alguém chegar para você e dizer assim, você é arrogante, precisa parar com isso. Mas outra coisa é alguém dizer para você em qual momento você manifesta a arrogância. Porque uma vez que você sabe o que você manifesta que é arrogante, você consegue trazer isso para o campo da consciência e consegue trabalhar isso em você. A gente consegue ir burilando isso, mas primeiro você precisa conhecer isso. Então eu vou abrir aspas de novo para a Hermance e vou ler para vocês uma listinha. E nessa listinha que eu li lá em 2008, eu me identifiquei em muitos itens. E isso me ajudou pra cacete, porque na hora que eu me identifiquei com esses itens dessa pequena listinha, quando eu ia para a realidade, para a vida, eu me via executando essas coisas que tem aqui na listinha.
E quando eu me via executando, eu conseguia dizer: para, chega, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser assim. Isso me ajudou pra cacete, então talvez ajude você. Vou abrir aspas. Um parágrafo antes e depois a listinha, tá? Abre aspas. Interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presentes na estrutura rebelde da arrogância é a incapacidade de percebê-la. O efeito mais habitual de sua ação na mente humana. Basta destacar que dificilmente aceitamos ser adjetivados de arrogantes. Entretanto, um estudo minucioso nos levará a concluir que raríssimas vezes na Terra encontraremos condutas livres dessa velha patologia moral. Relacionemos outros efeitos dessa doença. 1. Perda do autodomínio. 2. Apego às convicções pessoais. 3. Gosto por julgar e rotular a conduta alheia. 4. Necessidade de exercício do poder. 5. Rejeição a críticas ou questionamentos. 6. Negação dos sentimentos. 7. Ter resposta para tudo. 8. Desprezo aos esforços alheios. 9. Imponência nas expressões corporais. 10. Personalismo. 11. Autossuficiência nas decisões. Ai, meu Deus. 12. Bloqueio na habilidade da empatia. 13. Incapacita para a alteridade. 14. Turva o afeto. 15. Acredita que pode mais do que realmente é capaz. 16. Buscar mais do que necessita. 17. Querer ir além de seus limites. 18. Exigir mais do que se consegue. 19. Sentir que somos especiais pelo bem que fazemos. 20. Supor que temos a capacidade de dizer o que é certo e errado para os outros. 21. Sentir-se com direitos e qualidades em função do tempo de doutrina e da folha de serviços. 22. Acreditar que temos a melhor percepção sobre as responsabilidades que nos são entregues em nome de Cristo. 23. Julgar-se apto a conhecer o que se passa no íntimo do nosso próximo. 24. Desprezar o valor alheio. A ausência de consciência sobre esse sentimento e suas manifestações de rebeldia tem sido responsável por inúmeros acidentes da vida interpessoal. Mesmo entre os seguidores das orientações do Evangelho, solapam as mais caras afeições, levando muitas vezes a tomar os amigos como autênticos adversários. E fecho aspas aqui. Abro aspas de novo, que eu não acabei não, desculpa aí. Ter autoconsciência é uma das habilidades da inteligência emocional. Saber dar nome aos nossos sentimentos é fundamental no processo de crescimento e reforma interior. A arrogância, que costumamos rejeitar como característica de nossa personalidade, é responsável por uma dinâmica metamorfose dos sentimentos. A ignorância de seus defeitos em nossa vida é explorada pelos gênios astutos da perversidade no planeta. Fecho aspas. Ou seja, a autoconsciência não tem conversa. É uma habilidade que é necessária para que você tenha um pingo de dignidade consigo mesma. Não tem outro jeito. Para mim, não teve outro jeito. Saber dar nome aos nossos sentimentos. Gente, tudo o que você tira da escuridão e traz para a luz, você põe luz e deixa de ser escuridão. Então, olhar para a arrogância que me pertence e como ela me pertence, foi para mim e tem sido todos os dias
um desafio muito grande, porque da listinha de 24 itens que eu li, eu me enquadro em pelo menos 20 deles. Hoje, eu comecei esse trabalho em 2004. Foi quando eu descobri que eu tinha uma depressão, 2003. Quando eu descobri que eu tinha uma depressão lascada, com 20 e pouquinhos anos. Ok. Eu comecei a estudar esse livro em 2008. Nós estamos em 2023. Disso tudo, de todo esse tempo de trabalho e de estudo em torno de mim mesma, como que eu hoje olho para essa lista? Todos esses anos depois. Eu tenho algumas coisas que eu já consegui caminhar. Vamos imaginar uma linha, uma barrinha de 0 a 100%, tá? Barrinha de bateria de celular, sabe? Então, tem algumas coisas que eu já tô 50% do caminho andado, outras coisas eu tô no 30%, outras coisas eu tô no 60%, outra coisa eu já tô lá no 70%, outra coisa eu tô no 50%, e assim vai. Por isso que eu sempre digo que eu tô no processo, e que isso para mim é belíssimo. Mas não tem outro jeito, né? Então, de verdade verdadeira, eu te desafio a olhar para você mesmo, a ficar de cara com você mesmo, para que você consiga tirar da escuridão da sua alma aquilo que de fato tem te deixado alheio a si mesmo, ou às vezes até negligente a si mesmo. E é isso.